A Marisa Monte eu conheci com 19 anos. A mãe dela era amiga da minha irmã e pediu. Eu estava morando na Itália nessa época, numa ida ao Brasil. Minha irmã falou: Ah, a filha de uma amiga minha quer ser cantora de ópera, está indo morar na Itália, quer estudar lá. Você está morando lá, ajuda ela. Ai, meu Deus, parece o meu karma. E é o meu karma mesmo isso. Tá bom, vou ouvir, manda a garota. E, e aí foi a Marisa lá em casa, cantarolou algumas coisas assim, falou que queria ser cantora de ópera. O ídolo dela era Maria Callas, né? Maria Callas, que era o ídolo da Marisa. Mas o que eu vi que ela tinha uma voz bonita, a Marisa cantarolou quando ela falava, essa aqui do Cartola, não sei o quê. Eu já comecei a ficar impressionado, porque ela conhecia tudo de Cartola, né, Vicente Celestino, Chiquinha Gonzaga, uma menina de 19 anos, isso em 86, foi um absurdo. João Gilberto, ela conhecia, e conhecia, gostava da Legião Urbana, do Cazuza, dos Paralamas, coisas da geração dela. Né? Mas eu fiquei impressionado dela conhecer tanta coisa de a cultura musical da Marisa. Eu fui para a Itália, ela foi lá, eu não indiquei nada de que eu também não conhecia nada de academias de música, ela arranjou uma coisa, eu não vi mais a Marisa em Roma, o tempo que ela ficou lá. Aí, uns 6 meses depois, a Marisa me ligou em Roma e falou: Ah, eu desisti negócio de música, de ópera, não quero mais ser cantora, isso porque é um mundo horroroso, muito competitivo, muito mesquinho, eu vou ter que morar fora do Brasil, eu não quero isso. Então, eu estou voltando para o Brasil, quero ser cantora popular, só que eu vou, antes de voltar, vou passar em Veneza, na casa do Roberto e uma Rosa, um italiano casado com uma brasileira, e vou aproveitar para fazer um showzinho com o Roberto, que é um violonista amador, né? Aparece lá, assim, em Veneza. É, peguei um avião e fui. Coisa que até hoje eu não sei na minha vida me explicar o que eu fui fazer em Veneza, 1h15 de voo na época, mais 2 horas de voo de Roma, para ver cantar um show de bar, uma garota que eu mal conhecia. Valeu a pena, cara, porque o violonista era bem fraco, era um cara amador, e um showzinho de bar, barzinho, repertório de barzinho. Milton Nascimento, Ponta de Areia, Beijo Partido, Djavan, aquelas coisas de barzinho ali. Cara, era um bar assim, tinha um calçadão na frente, tinha um barzinho no fundo, todo aberto, era verão em Veneza. E a Marisa começou a cantar com um cara tocando violão. Tinha umas 50 pessoas. Foi juntando gente, juntando gente, juntando gente. No final do show, tinha umas 300 pessoas, interrompeu a rua ali, na beira do canal, as pessoas ouvindo a Marisa cantar. Ele fala, essa garota, ela tem coisa mesmo. Mas, não, a Marisa voltou para o Brasil. Eu fiquei na Itália ainda um tempo. Quando eu voltei para o Brasil em 87, a Marisa me procurou. Eu quero ser cantora popular mesmo. Aí eu propus a ela, falei, então eu vou produzir você. E aí produzi durante um ano, fizemos shows que a Marisa não queria nem saber de ouvir falar em disco. Ela não queria ser rica e famosa, ela não queria ser estrela, ela queria ser uma grande cantora de palco, que nem o ídolo dela, Maria Callas. Só que em música popular. E não é que a Marisa, agora pensando aqui, a Marisa é uma espécie de Maria Callas da nossa música popular, né? Ela conseguiu a coisa dela. Agora vale um pouquinho com a Gemira. Vamos cantar aquele samba que eu gravei no seu disco? Você quer? Você manda. Esse samba eu gravei no disco dele. No disco dele eu gravei sozinha, mas aqui ele disse que vai cantar um pouquinho com a gente. Vou fazer o possível. Dizem que o amor faz a gente sofrer. Sem meu grande amor não poderei viver. Se eu disser que sim e ele disser que não, é uma parte perdida que teve na vida o meu coração.
Se o amor traz sofrimento, vou sofrer até o fim. Minha vida será um tormento se não disser que sim. O amor que te dedico é uma obsessão. Imploro, por favor, não digas não. Dizem que o amor faz a gente sofrer. Sem meu grande amor, não poderei viver. E Eric Satie? Eric Satie é uma paixão da minha vida, um compositor erudito francês, mas jazzístico. Também um compositor de vanguarda, são meus compositores clássicos favoritos, Ravel, Debussy e Eric Satie. Aliás, tem uma música do Eric Satie, uma canção, que não é uma área de ópera, é uma canção. Ele fez várias canções super sofisticadas, que se chama Tendrement, que eu fiz uma letra em português, que se chama Cenas de um Amor, e foi gravada pela Leila Pinheiro, uma parceria do Eric Satie, uma música de 1910. Eu fiz uma letra, e essa é uma das 3 melhores letras que eu fiz na minha vida. Meu corpo, minha alma estão à tua espera, bem amada. Meu primeiro parceiro foi o Dori Caymmi. Nós éramos uma turma de amigos no Rio, Wanda Sá, Edu Lobo, Francis Raime, Olivia Raime, Dori Caymmi, Marcos Valle, Paulo Sérgio Valle, e de vez em quando vinham de São Paulo, Chico Buarque, Toquinho. Ninguém tinha música gravada ainda. Todos tentando ali começar. A gente se reunia, o Roberto Menescal tinha uma academia de violão em Copacabana. Eu era aluno, o Edu Lobo era aluno, a Wanda Sá também era aluna, depois começou a dar aula, e era o nosso ponto de encontro ali dessa turma de garotos e garotas. Todo mundo tinha 20, 21 anos. E então, e eu tocava violão também, tinha um conjunto com o Francis Raime, mas eu era jovem, mas não era bobo assim. Eu falei, meu Deus do céu, com esses caras aí, por mais que eu me esforce, jamais eu vou tocar como o Toquinho, como o Edu Lobo já tocava, o Marcos Valle tocava piano, violão na época, porque eu não tenho grandes talentos musicais. Para mim, cantar e bater palma ao mesmo tempo já é complicado, a sincronia. Então, eu falei, eu não vou dar para saída como músico com esses caras, né? Mas eu vi que ninguém fazia letra ali, então. O Paulo Sérgio Valle fazia as letras do Marcos, que era irmão, era um assunto de família, e o Chico Buarque fazia letras geniais para as coisas dele, né? Talvez tivesse alguma coisa com um Toquinho, mas felizmente o Chico morava em São Paulo, saía de vez em quando, então comecei a fazer letras, porque eu gostava de poesia e letras de música e literatura, então comecei a fazer letra para o Dori Caymmi, foi a minha salvação. Se eu tivesse insistido no violão, certamente eu não estaria aqui hoje, estaria num lobby de hotel fazendo um happy hour lá, Strangers in the Night. Meu talento musical dava no máximo para isso. E depois, meu grande parceiro é o Lulu Santos, né? Eu tenho umas 10, 15 músicas com o Dori. Depois fiz umas músicas soltas com umas pessoas, nem me lembro, bobagens. E fiquei muito tempo, desde o AI-5 em 69, até as frenéticas, eu me desliguei da música, porque era época horrível de ditadura, de censura. Eu só voltei à música com Perigosa, com as frenéticas. Aí voltei totalmente rock and roll. Já daí comecei a fazer músicas com o Lulu. É engraçado que eu fiz vários rocks com o Lulu, Palestina, Sirigaita, um monte de rock, de Areias Escaldantes, que é ótima.
e tudo, mas o nosso grande sucesso é um bolero, como uma onda que é um tom, 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 nada do que foi será. É uma ironia, né, que o grande roqueiro estourou com um bolero havaiano, que foi o Liminha que produziu, ainda botou umas guitarra havaiana, tem uns pássaros lá. A vida vem em ondas como um mar, indo e vindo infinito. 12 livros até agora. O mais recente é A Primavera do Dragão, uma biografia da juventude do meu querido amigo Glauber Rocha, que foi meu João Gilberto do cinema, embora eles sejam temperamentos opostos até, né? Porque o João Gilberto é cool, é minimalista, é discreto, é elegante, e o Glauber é explosivo, é exuberante, é barroco, né? E são dois baianos geniais, né, que o Brasil deve uma dívida eterna com o João Gilberto e o Glauber Rocha, que eu tive o privilégio de desfrutar da amizade e aprender com eles, né? As maiores vedetes da televisão brasileira são Flávio Cavalcante, Sargentelli, Sônia Braga, Chico Anísio, Silvio Santos. O livro do Glauber é sobre a juventude dele, até os 24 anos, na Bahia e no Rio de Janeiro, ali no início da década de 60, e a formação do Glauber, como o Glauber Rocha se tornou o Glauber Rocha, os filmes que ele viu, A Turma de Rua, Os Amigos, Namoros, os artigos que ele escrevia, as polêmicas, as conspirações, as trapalhadas que ele fazia, como todo livro de turma de juventude, tem muita atrapalhada. E termina com as filmagens de Deus e o Diabo na Terra do Sol, que é uma chanchada, tanta loucura que aconteceu naquelas filmagens. Em 62, foi um filme com uma câmera, né, ali bombardeada. Hoje qualquer cantorzinho vagabundo faz um DVD com 14 câmeras digitais. E o Glauber fez uma obra-prima, né, um clássico do cinema mundial, com uma maior precariedade ali no meio do sertão, 8 horas de jipe de Salvador, e levantou uma produção de um épico, né, 500 figurantes, e tinha só 24 anos. Se entrega, Corisco! Eu não me entrego ao tenente, me entrego só na moto, de parabéns na mão. Se entrega, eu não me entrego, não. Me entrego só na moto, de parabéns na mão. Mais fortes são os poderes do povo! Termina com a consagração do Glauber no Festival de Cannes, em 64, que era uma espécie da Copa do Mundo de cinema, e competiram pela primeira vez. O Brasil teve 2 filmes concorrentes, que foi o Deus e o Diabo, do Glauber Rocha, e o Vidas Secas, do Nelson Pereira dos Santos. Então foi um festival histórico ali, que botou o cinema brasileiro, com esses 2 filmes, botaram o cinema brasileiro no mapa do cinema internacional dos anos 60 e até hoje são considerados clássicos do cinema. Eu tô no Paraná! Legal! Os homens vão cantar, os homens, principalmente fotógrafos. Os homens vão cantar bem grosso, assim, bem grosso. Do Leopoldo, se não tiver grosso, pode cantar também, porque aqui não tem discriminação. Aqui só não vale dançar homem com homem, nem mulher com mulher. Até uma certa hora. Depois é liberado e o couro come. Simbora! Eu tomo Guaraná. Suco de casu. Oi, Guaraná. Tomo Guaraná. Legal. Agora, as virgens. Eu tomo Guaraná. Suco de casu. Oi, Guaraná. Vai metal, vai Guaraná. Olha, quando o Tim Maia morreu, eu morava em Nova York. Eu queria escrever, eu quero escrever a vida do Tim de qualquer jeito, porque
por tudo, pelo personagem, a figuraça que ele era, pelo amor que eu tinha por ele, pelo talento dele, pela originalidade. E tudo eu queria fazer o Tim. Mas estava uma briga danada na família, ali entre os herdeiros. Claro, Tim Maia, tudo que tem Tim Maia tem confusão. E aí eles ficaram brigando na justiça para ver quem eram os herdeiros. Tinha um que era filho natural, outros que era filho adotivo, mas era a cara do Tim Maia, e o outro era um agregado, e apareceu, foi um tal de aparecer filho do Tim. Então, nenhuma editora queria bancar o livro e falou, pô, vamos ser processados, porque não tem quem autorize essa biografia, enquanto a justiça não decidir. E dessa impossibilidade, fiquei chateado, pô, queria escrever. Daí pensei na malandragem, falei, tudo bem, eu não posso escrever a vida do Tim Maia, mas posso contar várias histórias do Tim Maia e da Elis Regina, do João Gilberto, do Caetano Veloso, do Marcos Vaz, do Chico Buarque, de Gilberto Gil, da minha turma de amigos, gente que eu conheci minha vida inteira. É daí que nasceu o meu livro Noites Tropicais, que também vendeu mais de 100 mil livros, é adotado em escola, tudo. E foi o meu primeiro grande sucesso literário, foi o Noites Tropicais, que nasceu dessa impossibilidade de fazer a biografia do Tim Maia. Aí só 10 anos depois, que aí finalmente a justiça decidiu que o Carmelo Maia era o único herdeiro do Tim, o único filho biológico do Tim. Aí negociamos com ele rapidamente ali, a editora, em um mês, e aí finalmente eu pude fazer o Vale Tudo, O Som é a Fúria do Tim Maia, que é o meu maior hit, 160 mil livros. Longe de você, não consigo tudo, eu já vejo tudo, peço pra voltar. A peça é uma maravilha, é um musical brasileiro de teatro, né? Eu acho o negócio de musical de Broadway meio chato, assim. Respeito, mas acho meio chato. O tempo todo que eu morei em Nova York, quase 10 anos, fui pouquíssimas vezes para levar minhas filhas a ver Cats, aqueles programas turísticos ali. Porque eu acho chato, por que eu acho chato o musical americano, esses mais recentes? Porque as músicas são muito chatas, entendeu? São músicas que só para tocar ação, aquele jeitinho Broadway de cantar, eu odeio aquilo. Então esse é um musical com todas as características de um musical de teatro, tem 2h40, tem intervalo, com 24 músicas. Agora, tem ação dramática, tem esquete, teatro, musical. Legal? Só que com uma linguagem brasileira e com 24 músicas do Tim Maia, duvido que tenha um musical da Broadway aí, desses todos que estão em cartaz no Brasil, que tenha metade das músicas que tinha o Tim Maia de qualidade. Tudo hit. O público canta do começo ao fim, né? É Descobridor 7 Mares, é o Vale Tudo, é Me Dê Motivo, é as românticas e as dançantes, que o Tim falava. O segredo do meu sucesso é que metade das minhas músicas esquenta sovaco e metade mela cueca. Então, tem o Mela Cueca e o Me Dê Motivo, o Você, o Descobridor dos 7 Mares, do Leme ao Pontal, o Coronel Antônio Bento, o Primavera, todos são... Quantos hits do Tim Maia? Todo mundo conhece. E o ator? O ator é um monstro, né? O Tiago Abravanel, neto do Silvio Santos. Eu não acreditei quando o nego me falou, mas é. Ele é de uma nova raça de atores brasileiros que vem de uns 10 anos para cá, que são atores americanos nesse sentido, que cantam, dançam e representam. Isso não existia no Brasil. A bolas, não me amole com esse papo de emprego. E esse garoto, Tiago Abravanel, que tem 23 anos, é um cara que canta, dança e representa. Ele tem 120 quilos, ele é igual o Tim, quando eu conheci o Tim, jovem, com 20, igual. Desse tamanho, mas dança, faz pirueta, abre espacate, tudo. O teatro vem abaixo, né? É um grande comediante também, porque para fazer o Tim Maia tem que ser um comediante, né? Aquelas tiradas do Tim, né? Eu não fumo, não cheiro, não bebo, mas às vezes minto um pouquinho. Vale o que quiser, vale o que quiser.
Eu que agradeço a vocês. Opa! Baixo, querido. Com você, eu ficaria o dia inteiro aqui com você, que o dever me chama.